A energia e as emoções, o que elas têm a ver? As emoções, elas interferem diretamente na produção de energia. Mas o que é energia? Qual é a sua importância? De onde ela vem? O que interfere na sua produção? Seja bem-vindo ao canal Viva Seu Flow, eu sou o Diogo Oliveira. Então vamos lá, vamos entender isso aí. Então a energia, ela é usada em todos os processos vitais. Quando eu falo, me movimento, quando eu penso, quando eu sinto, todas as atividades requerem e consomem energia. Trabalhar, dançar, pensar, sentir, um monte de coisa aí. Então assim, a vida ela chega ao fim quando a fonte de energia se esgota. Sacada? É muito importante a energia, né? Mas tá, vamos entender de onde vem essa energia, né? Qual que é a fonte? A energia, ela vem da combustão de alimentos, certo? Um processo metabólico que envolve o uso de oxigênio. O sangue é o fluido que vai levar essa energia para as células, onde vai realizar a combustão, o metabolismo ali, e esse sangue ele retorna com o resultado do metabolismo ali, né? O tipo que não foi utilizado ali, né? Como se um descarte. Então assim, o sangue ele vai percorrer todo o corpo com essa energia, levando energia para todo o corpo. Então, onde chega sangue, chega calor, chega energia e chega excitação. Tá, mas vamos falar um pouquinho mais da produção de energia. A produção de energia, ela está diretamente ligada à quantidade e o tipo de alimento que consumimos e a quantidade de ar que inalamos, certo? Tudo isso em equilíbrio com a quantidade de energia que o corpo precisa para suas atividades. Até agora não falamos de emoções, mas aguenta aí que já vai chegar, galera. Enquanto isso, deixa um like aí se você está curtindo o vídeo e se inscreve no canal para continuar recebendo esses conteúdos legais aí que a gente está compartilhando. Então vamos lá. Vamos voltar para ali o equilíbrio de energia que a gente estava falando. Então, a quantidade de energia que é carregada e descarregada é muito importante para manter um equilíbrio, certo? Então, assim, o organismo ele vai buscando esse equilíbrio de acordo com as suas necessidades e oportunidades também, né? Então, por exemplo, um atleta, ele tem um gasto energético alto, certo? Então ele vai precisar consumir, o corpo dele vai produzir bastante energia porque ele vai gastar, certo? Agora, vamos pegar uma pessoa que realiza um trabalho manual sentado, ele vai ter um gasto energético muito menor se comparado com o atleta, então o corpo dele produz menos energia porque ele gasta menos energia. Temos um equilíbrio aí, certo? Porém, não é só isso que vai interferir na produção de energia. Como nós nos sentimos vai estar diretamente ligado a essa produção. Aqui que entram as emoções. Então assim, precisamos entender que nenhum organismo vivo é uma máquina que funciona mecanicamente. Qualquer atividade que ele realiza, ele é uma expressão do seu ser, certo? Se enquanto ele está realizando essa atividade, ele pode se expressar livremente, ele está expressando realmente o que ele é, o que ele sente naquele momento, então ele tem uma expressão livre. Essa expressão faz com que ele tenha um sentimento de prazer e de satisfação. Então, quando essa expressão ela é ideal, então o corpo entende que, opa, legal, tá tudo funcionando bem, tá tudo ok, então vamos manter um nível ótimo de funcionamento do organismo, certo? Agora sim, quando essa descarga emocional, quando essa descarga de energia ali, quando a pessoa ela não pode se expressar de uma forma livre, essa descarga fica comprometida. Ela deixa de ser coerente e saudável.
certo? Ela fica limitada. Então, ela pode ser limitada tanto por inibições ou por exemplo, tensões crônicas, que são situações que a gente viu no vídeo anterior, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, assim, quando essa expressão, essa autoexpressão da pessoa, ela está limitada, então a pessoa, ela não consegue sentir prazer ou plenitude nisso, né? Ela não está totalmente satisfeita. Inconscientemente, vai uma mensagem para o organismo para reduzir a produção de energia para que o corpo esteja em equilíbrio. Vamos entender. Vamos entender melhor isso aí, pessoal. Então, vamos entender assim, ó. Saúde é quando eu tenho equilíbrio de carga, de produção de energia e descarga equivalente, certo? Salvo uma dose extra para as questões de crescimento e de reprodução. Então, vamos lá. Olhando pelo aspecto físico primeiro. Se eu tenho um consumo energético maior do que um gasto, certo? Então, o que vai acontecer? O meu corpo ele vai começar a acumular energia ali, né? Então, se eu não dou vazão para isso, então ele vai acumulando, e eu vou acabar gerando um sobrepeso. Se eu tenho um consumo deficiente de alimentos, certo? Então eu vou ter eu vou ter um gasto maior do que eu estou consumindo, eu vou ter uma redução das reservas energéticas. E por consequência vai interferir nos meus processos vitais, certo? Então aí a gente tem os dois lados, olhando por um aspecto de alimentos mesmo, né? De consumo de alimentos. Agora, assim, quando a gente vai para questões emocionais, ali, né? Então, assim, se eu tenho um nível de descarga que ele é menor do que o nível de carga, eu vou ter uma questão de ansiedade. Como isso acontece? Por exemplo, eu estou lá numa situação que me gerou, sei lá, um sentimento, uma emoção de raiva e tal, só que por algum motivo eu não pude dar vazão a expressar isso que eu estava sentindo. Então eu não dei vazão e não fiz isso nem naquele momento e nem depois. Então assim, eu tive uma carga de emoção, mas eu não tive uma descarga proporcional. Então eu tenho um excedente aí. E esse excedente, ele acaba virando uma ansiedade. Quando esse excedente de carga começa a, de alguma forma, ameaçar a integridade do organismo, ele começa a mostrar no corpo na forma de dor. Se isso ganha uma proporção ainda maior, ele vai virar uma doença, certo? Então é onde eu tenho um desequilíbrio nessa carga e descarga. Lembra? A gente falou que saúde é o equilíbrio na energia, na quantidade de energia produzida e na descarga equivalente. Então, assim, a doença vai ser um distúrbio, uma alteração, um desequilíbrio nessa produção e descarga de energia. Certo? Tá, mas vamos pensar assim. O corpo ele não tende a buscar um equilíbrio? Não foi falado que, agora há pouco eu falei, que ele vai produzir a quantidade de energia que ele vai gastar? Sim. Porém, precisamos entender que quando a gente fala de organismo vivo, nada é uma ciência, é uma coisa muito exata. Existem vários fatores ali. Não é uma conta simples, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de emoção, então vamos pensar assim. Se muitas vezes eu tenho uma vontade de me expressar, eu carrego, meu corpo se prepara para me expressar, para me defender, para defender meu ponto de vista, para eu colocar o que eu estou sentindo ali na situação, mas eu não faço. Então, assim, o meu corpo entende que eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, que eu carrego, porém eu não faço a descarga disso. Eu preparo para fazer, mas eu não faço. Então eu gerei um desequilíbrio.
Entende? Então, assim, o corpo preparou porque tinha uma vontade, um desejo ali, mas não teve a descarga, certo? Então, aí gerou um desequilíbrio. O que é diferente de, por exemplo, assim, uma pessoa que ela acabou desistindo da vida, sabe? Assim, tipo, tá bom, não vou brigar mesmo, não vou batalhar pelo que eu quero, nada dá certo. Sabe aquela pessoa que vai ficando apática, sem brilho, sem tesão pela vida? Então, o corpo dela vai entendendo? Que como ela não está buscando nada, ela não está querendo nada, ele vai produzir pouca energia, porque não está indo em busca de nada, não está se defendendo, não está indo conquistar nada. Então ele produz pouco. Então ela vai ter um equilíbrio, sim, entre o que ela produz e o que ela descarrega. Porém, num nível muito baixo. Por isso que é uma pessoa sem energia, parece assim meio sem vida, certo? Então, assim, o que a gente precisa entender? Que os nossos conflitos internos, eles vão interferir diretamente na nossa produção de energia, certo? Cada vez que a gente resolve esses conflitos emocionais que a gente libera energia para que a gente vá para a vida, certo? Aquela energia que estava sendo gasta para manter um conflito, uma emoção mal elaborada, um sentimento, uma mágoa, uma raiva ali, quando você resolve, essa energia que estava sendo gasta para manter aquilo ali, ela fica livre para você usar para outras coisas, para você ir buscar coisas que te dão satisfação, que te dão prazer. Então, assim, quanto mais energia livre a gente tem, mais essa energia ela pode ser usada tanto para movimentos quanto para expressões. E melhores condições a gente tem para lidar com as situações do dia a dia, certo? Então, vocês viram quanta coisa tem por detrás, assim, né? E quantas emoções estão diretamente relacionadas a essa produção de energia? Então, eu preciso ter um equilíbrio para eu estar saudável, mas o meu equilíbrio não depende só de questões físicas, como o quanto eu como e o quanto eu gasto de calorias, e sim também como estão as minhas emoções, se elas estão sendo expressadas adequadamente para eu estar saudável, ou se existem conflitos e esses conflitos vão refletir na produção de energia. Bastante coisa, né? Então, vou fechar aqui com uma frase do Lowen. A quantidade de energia que uma pessoa tem e como essa pessoa usa determina o modo como ela responde às situações da vida. Legal, né? Então, e aí, como chegou isso tudo para você? Fez muito sentido aí? Comenta aí, deixa aí nos comentários aí como chega a isso, como isso reflete para você, certo? E também lembra de compartilhar o vídeo aí com seus amigos aí, com quem possa ajudar, tá bom? Grato!